Vamos dar continuidade ao nosso estudo, vendo o que há de relação entre os selos e as trombetas. E agora, os quintos elementos. Quando da abertura de um e toque da outra, a atenção do profeta é chamada para ambientes distintos, porém complementares, quais sejam céu e terra. Isso é o mesmo que dizer mundo espiritual e mundo material. Pois no quinto selo, a visão se dirige para o mundo espiritual, ou mundo das almas, em particular, aquelas mortas em nome do testemunho que deram de Jesus. Mundo que também está presente na quinta trombeta, quando o profeta anuncia que os homens buscarão a morte, mas não a acharão. Não a acharão porque, tão materializados que estiveram durante suas encarnações humanas, mesmo encontrando a morte do corpo, ainda de posse deles, suas almas se julgarão, pois não terão se afastado desse mundo corpóreo, uma vez que suas obras não lhes permitem adentrarem o céu. O tema morte continua na contradição dos elementos desses dois símbolos do Apocalipse, selo e trombeta. No selo, a morte é dada aos que ainda no mundo continuam fiéis ao Cristo, cuja espera por eles ainda prossegue, para que formem no número dos que sob o altar clamam por justiça. Na trombeta, a morte surge como buscada pelos homens que não a encontram. Ao passo que às almas do selo são dadas vestiduras brancas, as da quinta trombeta recebem fumaça com a qual se escurece o sol e o ar se torna irrespirável, pois que quem as comanda é o anjo do abismo, enquanto que o comandante das almas do selo é o Cristo. Essas do selo se juntam para clamar por justiça, enquanto que as da trombeta se juntam para causar dor e sofrimento, exceto, claro, aos homens que têm o selo de Deus nas suas testas. E o selo de Deus, vocês já sabem, é o novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O sexto selo e a sexta trombeta são os que apresentam talvez os mais terríveis elementos de destruição. Tanto o terremoto do sexto selo como a soltura dos anjos preparados para matar na narrativa da sexta trombeta desencadeiam uma série de outros eventos avassaladores. São acontecimentos que, apesar de os homens buscarem a sobrevivência, são apanhados de surpresa, mesmo que para a soltura dos anjos haja hora, dia, mês e ano, o que indica uma data certa. Data certa no calendário divino, porque no calendário humano os homens estão mais perdidos que barata tonta. Nem a previsão de chuvas estão acertando mais. Anunciam chuvas para uma determinada região e determinado dia. E o que se vê ali é um sol de lascar. E isso, claro, tem dois aspectos. Primeiro, o tempo que ficou doido no entender dos homens. E segundo, a falta de entendimento, de estudo desses mesmos homens para a prática da previsão correta. Não se sabe mais no que acreditar, pois que as previsões caem como os figos verdes, violentamente e de forma desordenada. Tanto no selo como na trombeta, os homens buscam se esconder,
No primeiro, da praga vinda do céu. No segundo, da praga vinda da terra. Só nos cabe agora reforçar a ideia de que do céu jamais veio praga e nem virá. Mas isso é linguagem dos homens que assim entendem por colocar a responsabilidade de seus atos nos outros. A atitude dos homens de não assumir a culpa pelas suas obras más. Então percebam que até em Deus os homens colocam a responsabilidade por suas atitudes erradas diante da lei divina. Daí a utilização da expressão dia da ira de Deus. Ora, Deus jamais se ira, nunca ficou irado, pois que é todo amor, como ensinou Jesus e João Evangelista deixou registrado na sua primeira epístola, capítulo 4, versículos 7 e 8. Filhinhos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. O ponto crucial nessa correlação entre o sexto selo e a sexta trombeta é que os anjos soltos na sexta trombeta são impedidos de agir ainda no sexto selo, embora essa ordem esteja no capítulo 7, versículo 1, antes, pois, da abertura do sétimo selo. Bom, nesse ponto acontece em ambos uma pausa na narrativa dos acontecimentos referentes aos selos e às trombetas. Há uma inserção de novas cenas em ambas narrativas. Nos selos, essa inserção se dá com visões do profeta ocorridas no céu. Nas trombetas, os acontecimentos não são apenas no céu, mas também na terra. Há uma constante inserção de diversos números em ambas as passagens. Assim, nos selos, são 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel, sendo 12.000 de cada uma, o que ao final juntam-se a outras para formar uma grande multidão que ninguém podia enumerar. E todos esses em ações de glória ao Deus do céu. Nas trombetas, os homens só rendem homenagens ao Criador porque ficam aterrorizados diante do grande terremoto que surge. Em relação aos números nessa passagem das trombetas, vê-se a inserção do número 7, referente aos 7 trovões, o 2, com relação às 2 testemunhas mártires, e a ordem para medir o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, deixando à parte o átrio por ter sido dado aos gentios que o pisarão por 42 meses. As 2 testemunhas mártires estão vestidas de pano de saco, e as pessoas que compõem a grande e inumerável multidão presente diante de Deus estão vestidas de vestiduras brancas, alvejadas no sangue do Cordeiro. Então surgem as narrativas do 7º selo e da 7ª trombeta, as quais veremos no próximo programa. Até lá e um fraternal abraço.